Olha, a gente já começa o Cidade de hoje indo ao vivo com a repórter Beatriz Lacerda, que tem informações sobre a Operação Loki, que foi deflagrada hoje em 4 estados nordestinos, tá? Além de Alagoas, Sergipe, Pernambuco e também Paraíba. Essa operação investiga fraudes em concursos públicos. A Bia está ao vivo com a gente, inclusive porque aconteceu agora há pouco, não é? A entrevista coletiva detalhando exatamente essa investigação, essa operação e se já tem alguma confirmação, por exemplo, que essa quadrilha de fato atuou nos últimos concursos aqui em Alagoas. Boa noite, Bia. Olá, Edson, muito boa noite. A notícia que ganhou destaque hoje em todos os telejornais, não só aqui do estado de Alagoas, como também em outros 3 estados, né? Em Sergipe, na Paraíba e em Pernambuco, onde foram cumpridos mandados de busca e apreensão da Operação Loki. Foram no total 4 estados, cumpridos 12 mandados de prisão preventiva e 83 de busca e apreensão contra suspeitos de integrar uma organização criminosa que fraudava concursos públicos em vários estados. E a polícia já confirma que esse grupo tinha um líder. O cabeça dessa organização era o Flávio Luciano Borges, que é um ex-policial militar aqui do estado de Alagoas e que atualmente era servidor municipal lá na Paraíba. Ele foi preso, inclusive, no estado da Paraíba e a polícia falou aqui como era que esse grupo se articulava para poder fraudar esses concursos. Ainda a polícia não confirma se o Flávio e o grupo dele tiveram alguma participação na possível fraude dos últimos concursos realizados aqui em Alagoas, né, da Polícia Civil e da Polícia Militar especificamente, que inclusive está com as outras fases do concurso suspensas no momento. Isso é um trabalho que vai ser feito daqui para frente. A polícia apreendeu um vasto material, muitos notebooks, celulares e agora vai contar com os depoimentos desses investigados para saber se houve fraude também desse grupo nos últimos concursos. Desde cedo a gente acompanhou essa movimentação, vamos conferir direitinho como é que foi essa história agora com essa matéria. Logo nas primeiras horas da manhã desta quinta-feira, a Operação Loki foi deflagrada em 4 estados nordestinos: Alagoas, Sergipe, Pernambuco e Paraíba, onde foram cumpridos dezenas de mandados de prisão, busca e apreensão. Na sede da DEIC, em Maceió, foram trazidos documentos, computadores e celulares, todos apreendidos. 2 aparelhos foram recolhidos com um dos candidatos de um dos concursos aqui em Alagoas, na cidade de União dos Palmares. Já desde a operação anterior, deflagrada aqui na Paraíba, né, a Operação Gabarito, que aconteceu há alguns anos e teve uma grande repercussão, o Flávio era apontado como um dos responsáveis por coordenar essa fraude em concursos públicos, né? E mais uma vez as investigações apontaram para ele. Durante o concurso da Polícia Civil de Alagoas, 5 pessoas foram presas portando pontos eletrônicos durante a realização das provas, né? Os trabalhos foram aprofundados, foram verificados também outros concursos públicos. Como eu falei, foram 3 concursos públicos numa sequência de poucas semanas, todos da área de segurança, sem contar outros concursos públicos de outras áreas que estão sendo realizados não só em Alagoas, como também em outros municípios dos estados do Nordeste. Mas a principal prisão ocorreu num bairro de João Pessoa, na Paraíba. Nesta casa de alto padrão, mas ainda em construção, onde morava o policial militar alagoano afastado Flávio Luciano e a esposa. O militar foi exonerado em 2019 após abandono da corporação, mas ainda recebia salário de cerca de R$5 mil, como mostra o portal da Transparência do governo de Alagoas. Segundo o delegado Caio Rodrigues, que foi até a Paraíba e participou da prisão, Flávio Luciano é apontado como o líder da quadrilha, especializada em fraudes de concursos públicos e que já havia sido preso em 2017, em outra operação, a Gabarito. Deflagrada em 2017, a Operação Gabarito prendeu 31 pessoas, entre elas Flávio e a esposa. A quadrilha já era suspeita de ter fraudado pelo menos 100 concursos públicos à época, com 500 aprovados e com um lucro de quase R$30 milhões. Em setembro deste ano, um dos presos da Operação Gabarito, em 2017, o alagoano José Marcelino da Silva, foi executado dentro de um carro, também na cidade de João Pessoa.
Agora a polícia investiga a participação da quadrilha nos últimos concursos realizados em Alagoas este ano. É muito precoce, né, a gente falar em números. Os trabalhos estão apenas em sua fase inicial. Essa foi apenas a primeira deflagração ostensiva dos nossos trabalhos. Acreditamos que teremos mais diligências pela frente, então apenas posteriormente a gente vai poder fornecer dados mais concretos. Mas, assim, para a gente aparenta ser visível que ele detém uma condição financeira que não condiz com o seu trabalho, com os seus cargos, mas evidentemente isso vai caber a ele demonstrar, né? Ele pode realmente vir a comprovar que tem esses recursos, tem essa condição de maneira lícita, mas assim, num primeiro momento a gente identifica assim que realmente destoa. Olha, e a gente já vai passar para vocês o balanço dessas prisões, para vocês entenderem o número atualizado. Vocês lembram, né, que a polícia deflagrou uma operação no dia das provas que foram realizadas do concurso da Polícia Civil. Foi uma operação conjunta, inclusive, entre a Polícia de Pernambuco e também daqui de Alagoas, que prendeu, naquele momento, né, no mês de agosto, 5 pessoas, 4 lá em Pernambuco e 1 aqui, pessoas que tentavam fraudar naquele momento as provas. Além dessas pessoas que já estavam presas, hoje, com a Operação Loki, a polícia conseguiu prender mais 2 candidatos que compraram esses gabaritos. Um desses candidatos, Edson, estava com 1 quilo de maconha em casa. Ele foi preso na cidade de Goiânia, em Pernambuco. Era um candidato que tentava entrar nos quadros da polícia. Ele que estava com droga em casa, então foi preso em flagrante por tráfico. E o outro que foi preso hoje em flagrante, outro candidato que tentou também entrar nos quadros da polícia, ele estava com arma de fogo em casa. Então já tem mais 2 candidatos identificados e aprovados no concurso que foram presos hoje em flagrante. Eu estou aqui ao lado do delegado Gustavo Xavier, que vai conversar com a gente. É um número muito grande de informações, mas a gente já vai começar falando primeiro. Qual foi a importância dessa fase da operação? O que vocês conseguiram aprender? Eu vi que tem os pontos eletrônicos, né? Vocês divulgaram aí imagens. Quantos foram esses pontos eletrônicos e onde eles estavam? Nós apreendemos hoje uma grande quantidade de equipamentos eletrônicos, né? Foram 70 aparelhos celulares apreendidos, né, que vão ser trabalhados através de uma ferramenta israelense para que esses dados sejam extraídos e, a partir daí, nós possamos deflagrar a segunda fase da Operação Loki, Deus da Trapaça. Então, além desses celulares, nós conseguimos apreender 3 pontos eletrônicos, inclusive um desses pontos eletrônicos foi apreendido com o líder dessa organização criminosa, que é um ex-policial militar licenciado, excluído das fileiras da corporação recentemente. Além desses 3 pontos eletrônicos, nós apreendemos notebooks, bem como relógios digitais. Vocês estão falando o tempo todo do Flávio, né? O Flávio Luciano Borges, que é o líder dessa organização. Mas, além dele, outras 11 pessoas foram presas hoje, né? Tiveram uma prisão preventiva decretada e foram prisões efetuadas hoje. Quem são esses outros 11 integrantes do esquema criminoso? Nós temos diversos elementos de informação que trazem indícios de que essas pessoas integram verdadeiramente uma organização criminosa voltada para fraudar concursos públicos. Então, cada um tem a sua função dentro da constituição da organização criminosa. Então, são recrutadores, outros são professores que recebem a prova, né, durante a realização do concurso, fazem a resposta e já passam o gabarito para pessoas que utilizam-se do ponto eletrônico para fazer o preenchimento do gabarito e conseguir, consequentemente, a aprovação no concurso público de forma fraudulenta. Essas outras pessoas têm cargos públicos também? Boa parte dessas pessoas já tem cargos públicos variados, né? E muito provavelmente eles conseguiram galgar, ascender, ingressar nesses cargos de forma fraudulenta também. Então, não é uma organização criminosa que atuou especificamente nos 3 concursos de Alagoas que ocorreram ainda nesse ano. São criminosos que já têm essa vivência em fraudes em concurso público em diversos momentos anteriores. Delegado, quanto é que as pessoas pagavam para conseguir comprar, digamos assim, né, uma vaga, uma aprovação num concurso público como, por exemplo, o da Polícia Militar? Quanto é que esses candidatos chegavam a desembolsar e como é que era feito esse pagamento? Há um pagamento prévio, né, pelo ponto eletrônico, e aí esse pagamento prévio estaria no valor médio de R$10 mil. Caso houvesse a
a aprovação do candidato no concurso público, posteriormente, inclusive utilizando-se do próprio salário, né, que ele receberia de forma totalmente ilegal, uma pessoa que não teria capacidade de estar ali à frente, assumindo aquelas funções, ele receberia esse valor salarial e repassaria para quem de direito, ou seja, R$10 mil aproximadamente. De início, com a aprovação, ele pagaria aproximadamente R$40 mil. Eu vou estender essa conversa para Edson, que está lá no estúdio. Eu vou pedir até para o senhor colocar aqui esse ponto mais uma vez. Edson, você tem alguma dúvida que queira trazer nesse momento? Perfeito, Bia. Queria cumprimentar o delegado Gustavo Xavier e toda a equipe também. A gente viu que, inclusive, o delegado Caio foi até a Paraíba também para participar desse momento de operação lá. Delegado, até agora, com as investigações, com o que já foi apreendido, é possível identificar que, por exemplo, tivemos um dano sério ou compromete alguma coisa esses últimos concursos, ou ainda é cedo para a gente dar essa posição, porque inclusive os últimos concursos estão suspensos, em especial da Polícia Civil aqui de Alagoas. É preciso ainda ter outras fases da operação, delegado? O nosso objetivo, enquanto polícia investigativa, enquanto polícia civil, é garantir a lisura e a moralidade da administração pública. Então, enquanto nós pudermos expurgar candidatos que ingressaram de forma fraudulenta, nós assim o faremos. O nosso objetivo é realmente tirar de forma, em sua totalidade, todos os candidatos que possuam algum indício de ingresso fraudulento na carreira pública, né? Agora, quanto à decisão de refazimento de prova, anulação do concurso, ficaria a cargo da Secretaria de Planejamento e do Governo do Estado. Mas a Polícia Civil executou hoje a primeira fase da operação e não vamos parar, né? Com base em todos os elementos extraídos resultantes dessa operação, nós faremos outros trabalhos para tentar retirar, mais uma vez eu friso, a totalidade de fraudadores e pessoas que constituam organização criminosa, para que essas pessoas sejam retiradas e o concurso seja mantido ou não, a depender da decisão do governo do Estado. Então, que esse grupo já atuou nos últimos concursos aqui de Alagoas. Então, e esses presos hoje? Essa organização criminosa atuou diretamente nesses 3 concursos no Estado de Alagoas. Então, o nosso objetivo é identificar todos os candidatos que foram aprovados e ingressaram de forma ilícita no cargo público daqui de Alagoas. Delegado, na casa do Flávio, vocês encontraram uma grande quantia em dinheiro, né? Como é que ele justificou isso? Que quantia foi essa? Nós apreendemos na totalidade R$129 mil, né? Na casa de um suspeito foi 115 e o restante do valor dividido em mais algumas outras residências. Não houve comprovação efetiva, nós não temos a comprovação, a origem, né, desse valor. Isso aí vai ser trabalhado durante a investigação e nós apresentaremos o resultado, né, de onde esse dinheiro partiu e em que esse valor seria empregado. Então, agora vocês vão se debruçar sobre esse material, notebooks, inclusive os celulares, e vão tomar os depoimentos. Onde é que estão agora esses presos? O que vai acontecer com eles a partir de hoje? Os presos estão sendo ouvidos, né, e posteriormente serão encaminhados ao sistema prisional. Quanto à análise de todo esse material apreendido, desse material eletrônico, nós inclusive solicitaremos o apoio do Ministério da Justiça, né, que tem uma grande capacidade, até em questão de equipamentos também, para nos auxiliar, tendo em vista o volume grandioso de equipamentos que foram apreendidos. Então, nós faremos um trabalho muito técnico, um trabalho de extração de dados com essa ferramenta israelense e com isso, nós executaremos aí as próximas fases da Operação Loki. Delegado, só para concluir essa primeira fase da nossa entrevista, não sei se o Edson vai ter mais alguma pergunta, mas assim, o que fica todo mundo se perguntando é que esse policial, ele já era conhecido por essa prática, né? Ele estava nos quadros da Polícia do Estado de Alagoas até o dia 13 desse mês, então ele só foi excluído da corporação agora há pouco, né? O que já causa uma certa surpresa, porque ele é ex-presidiário, ele já foi preso em 2017, passou quase um ano preso pela Polícia da Paraíba, na Operação Gabarito, então ele ficou solto depois, conseguiu esse recurso, saiu da prisão, mas ainda estava no quadro da polícia. Agora, a facilidade, né, com que ele saiu, porque é um crime que causa muito espanto na sociedade toda, causa vexame, inclusive para a própria polícia. Ele ter conseguido ficar
preso por tão pouco tempo. Então a gente fica abismado e pensando, será que agora ele vai ficar mais um ano só preso? Nós temos ali, quanto ao licenciamento ex-officio, né, que é a exclusão dele das fileiras da corporação, nós temos que respeitar um rito processual administrativo, né? Isso foi respeitado pela Polícia Militar de Alagoas, que agora efetivamente o excluiu das fileiras da corporação. Então, foi respeitado o contraditório e ampla defesa, né? E efetivamente ele foi excluído no mês de outubro da Polícia Militar do Estado de Alagoas, né? Quanto ao período em que ele ficará preso, aí ficará a cargo do judiciário, né? Logicamente, com todo o subsídio ofertado tanto pela Polícia Civil, né, que indiciará todos os integrantes dessa organização criminosa, bem como por parte do Ministério Público, que oferecerá a respectiva denúncia no momento oportuno. Ok, muito obrigada por suas informações, delegado Gustavo Xavier, que faz parte dessa comissão. Outros delegados aqui deram informações importantes desse esquema, viu? De como é que funcionava essa fraude na prática, né? Daqui a pouco, se você quiser, eu posso trazer mais detalhes de como é que era esse repasse de respostas para os candidatos durante a prova. Edson. Perfeito, Bia. Quero sim, mas antes para liberar até o delegado Gustavo Xavier, eu queria fazer uma última pergunta a ele. Em relação a essas pessoas que compraram, né? Compraram as provas, compraram, na verdade, os pontos, né? Fraudaram, participaram da fraude. Como é que eles são enquadrados, né? Eles são enquadrados em quais crimes, delegado? Porque a gente tem a organização criminosa, quem está fazendo ali, quem está organizando, eles também entram como organização criminosa, só para deixar claro para quem está nos acompanhando, o candidato que pagou para fraudar o concurso. Ele será esse candidato que pagou, né, pela fraude para ingressar de forma ilícita em um cargo público. Ele responderá pelo crime de fraude em certames de interesse público, cuja pena pode chegar até 8 anos de prisão, caso haja dano direto à administração pública. Perfeito, mas não entra como formação de quadrilha. Formação de quadrilha são as pessoas que organizam, no caso, exatamente todas as ilegalidades, não é isso? Isso, a organização criminosa, é necessário que cada membro tenha uma função específica, quer seja de gestão, quer seja de recrutamento, quer seja de repasse de gabarito. Então, eles teriam que ter obrigatoriamente uma função específica para constituir uma organização criminosa. Caso não haja essa função, o candidato aprovado que fez o pagamento apenas para ingressar responderá apenas pelo crime de fraude em certames de interesse público. Perfeito. Muito obrigado, delegado, pelos seus esclarecimentos. Parabéns mais uma vez a toda a equipe aí da Polícia Civil de Alagoas, né, que esteve nessa operação hoje em conjunto com as demais polícias dos outros estados. Bia, com você quer me detalhar mais informações exatamente sobre como funcionava na hora da prova, né? Pode passar para a gente, por favor. Isso. Eu prefiro convidar, inclusive, um delegado que está aqui. Ele explicou bem como era isso. Vou pedir só para o senhor chamar ele. O senhor pode chamar ele aqui para a gente? Eu seguro aqui um minuto. Então, Edson, enquanto o delegado não vem, foi muito interessante esse momento da explicação, né? Porque todos nós ficamos nos perguntando como é que as pessoas conseguem ouvir aquelas respostas. São provas, questões e respostas muito extensas. E como é que eles conseguiam, então, né, por um ponto, resolver tudo tão fácil? E agora a gente vai entender. É que esse líder da quadrilha, ele contava com uma banca de experts, pessoas que saberiam responder aquele tipo de assunto, de matéria. Essas pessoas não entravam no local de prova, elas ficavam fora do local de prova. Só que algum integrante da quadrilha conseguia entrar no local de prova, ter acesso às perguntas, né, à prova em si e sair com aquela prova. E aí sim, uma vez fora do local de prova, ele dividia aquelas questões com um grupo de experts. Não é isso, delegado? O senhor que vai explicar para a gente agora que era dessa forma. Quer dizer, quem respondia, segure por favor, não entrava no local de prova efetivamente, ficava do lado de fora. Isso, exatamente, né? Tinha toda uma situação orquestrada para fraudar os certames de interesse público. Tínhamos professores aguardando que as informações das provas chegassem até eles e as respostas eram analisadas e repassadas para as pessoas que estavam dentro das salas de aula. Então, havia também indivíduos que estavam inscritos no certame com o único objetivo de fazer com que as informações da prova chegassem ao grupo que estava aguardando para fornecer as respostas para os candidatos que
se propuseram a passar no concurso por meio de fraudes, né? A gente verificou uma situação em específico, no caso uma tentativa de substituição de uma prova que estava ocorrendo naquela data por uma outra prova de um outro certame, uma prova mais antiga, para que o candidato pudesse sair rapidamente com as informações daquele exame que estava sendo realizado naquela data. A gente verificava também algumas situações no sentido de enganar os fiscais, como se estivesse passando mal, solicitando ir ao banheiro e, talvez nesse momento, conseguiam passar as informações para a parte do grupo que estava do lado de fora, aguardando esses dados para responder as provas. Delegado Caio Rodrigues, obrigada por suas explicações. Também a dúvida que a gente tem é, será que o detector de metais não conseguia identificar esses pontos, né? A gente imagina que o sistema de segurança da banca examinadora é suficiente, né, para barrar esses equipamentos, mas, pelo visto, não é suficiente. Infelizmente, eles utilizam uma tecnologia que é muito reduzida, o objeto é muito discreto e pequeno. Então, os detectores de metais, os medidores de radiofrequência, eles muitas vezes, na maioria das vezes, não eram capazes de identificar esses objetos, o que causava, infelizmente, né, proporcionava a realização dessas provas com a utilização desses itens. Então, seria até uma questão aí hoje das bancas examinadoras, eles têm um desafio, né, diante dessa segurança dos certames públicos hoje, porque se sabe que o detector não consegue, né, identificar a presença desses aparelhos, então hoje a banca precisa se modernizar e encontrar uma outra forma de checar, né, se cada candidato está entrando ali de acordo com o que pede o edital. Com certeza, né, é muito importante, né, que cada vez mais as bancas examinadoras, elas estejam se atualizando. A gente verifica que a evolução da tecnologia vem para a sociedade de uma forma geral e os criminosos fazem uso dessa evolução da tecnologia e é possível, em alguns casos, né, que a gente tem verificado a utilização para fins de fraude. Então, é importante que as bancas organizadoras, os responsáveis por essa gestão de certames de interesse público se atualizem, né, estejam acompanhando a tecnologia para minimizar as chances de fraudes dessa natureza. Agora, o que a gente lamenta é a presença, né, de professores, né, integrando essas bancas, respondendo essas questões de uma maneira totalmente desigual com aquele candidato que se dedicou ali estudando para o concurso, né, 1, 2, até 3 anos ou mais, e aí concorre de maneira desleal, né, com quem já tem ali o domínio daquele conteúdo e faz a prova com muito mais facilidade. Sim, com certeza, né? A concorrência é absolutamente desleal nesses casos, né? Nós temos pessoas aí que abdicaram do convívio com suas famílias, se dedicando ao concurso público. A gente sabe que hoje é cada vez mais difícil ingressar nos quadros e há uma concorrência com o indivíduo que está sendo auxiliado, né, por professores, por experts que estão ali com a finalidade de enriquecer ilicitamente e prejudicando diretamente a prestação do serviço público, porque não teremos mais os melhores selecionados. Teremos pessoas verdadeiramente criminosas, porque é um crime, e a gente verifica uma situação que às vezes chega a ser mais grave, como pessoas afetas à prática de crimes muito mais graves. Verificamos durante a deflagração da operação pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, né, possivelmente também envolvidas com facções criminosas. Isso realmente é um risco muito grande para a segurança pública e para a prestação do serviço público de uma forma geral. Doutor Caio Rodrigues, muito obrigada pelos seus esclarecimentos e parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Pois é, Edson. Então, ele deu para entender aí mais ou menos, né, como é que esses bandidos faziam para conseguir passar a resposta para o candidato que compra o gabarito.